Toda manhã, Sofia sentava-se no mesmo banco no parque do bairro nobre. Cega de nascença, ela vinha acompanhada apenas por sua cão-guia e pelo som do mundo ao seu redor. Seu pai, um milionário ocupado chamado Heitor Menezes, nunca aprovou esses passeios solitários, mas depois que Sofia completou 17 anos, ela insistiu em ter pequenas liberdades. Heitor, embora hesitante, contratou seguranças particulares para monitorá-la discretamente, embora, naquele dia em particular, nenhum estivesse por perto. O parque tornou-se a fuga de Sofia da proteção sufocante da mansão de seu pai. Ela memorizou cada caminho, cada curva, contando os passos entre os bancos e reconhecendo as árvores pelo cheiro. Sua cão-guia, Bela, uma Golden Retriever de olhar gentil e temperamento paciente, havia se tornado sua companhia constante nos últimos 3 anos. Juntas, elas criaram um ritmo que parecia liberdade. Só 30 minutos, pai, ela negociou naquela manhã durante o café. A Bela precisa de exercício, e eu também. Heitor franziu a testa, seu café intocado. Leve o Marcos com você, ele insistiu, referindo-se ao seu segurança de maior confiança. Eu tenho 17 anos agora, Sofia o lembrou. Não posso ter alguém me vigiando o tempo todo. O relacionamento deles havia se tornado mais tenso desde o seu 16º aniversário. A superproteção de Heitor aumentava proporcionalmente ao desejo de independência de Sofia. A perda de sua esposa durante o parto o deixará apavorado com a ideia de perder a única família que lhe restava. O que Heitor não sabia era que Sofia havia começado a cronometrar a rotação da equipe de segurança. Ela sabia exatamente quando eles trocavam de turno, criando uma janela de 15 minutos em que ninguém a observava. Essa pequena rebelião lhe dava os únicos momentos em que ela realmente se sentia ela mesma. Escondido atrás de uma fileira de arbustos, um jovem menino de rua chamado Léo observava a garota à distância. Ele havia notado a rotina dela nas últimas semanas. Apesar de sua situação, Léo tinha um instinto protetor que se desenvolveu após anos na rua, e algo na inocência e solidão de Sofia o fazia prestar mais atenção. Ele começou a reconhecer uma atividade suspeita, o mesmo homem andando muito perto, sempre à espreita nas sombras. Léo passou 4 anos sobrevivendo com sua inteligência depois que o namorado de sua mãe o expulsou de casa. Ele aprendeu a notar padrões, a ler as intenções das pessoas antes que elas agissem. O homem que observava Sofia se movia como um predador, calculado, paciente, esperando o momento perfeito. Aquela manhã estava estranhamente silenciosa. Léo havia dormido debaixo do coreto do parque, acordando com o som dos pássaros da manhã. Ele juntou seus poucos pertences, uma mochila contendo uma troca de roupa, uma garrafa de água e um exemplar de um romance de fantasia com as orelhas gastas que encontrou em uma lixeira de reciclagem. Ele estava prestes a ir para seu lugar de sempre, perto da caçamba de lixo da cafeteria, quando viu Sofia chegar sem sua sombra habitual de seguranças. Na hora certa, Léo murmurou, vendo o homem suspeito aparecer de trás dos banheiros públicos. O homem usava roupas casuais, mas se movia com precisão militar. Léo o reconheceu vagamente, se ele o tinha visto com o pai de Sofia meses atrás, sempre sério, sempre examinando as multidões. Mas algo havia mudado. O homem agora observava Sofia com uma intenção focada. Léo se aproximou, fingindo pegar latas de uma lixeira. O homem não o notou, os meninos de rua eram invisíveis para a maioria das pessoas. Enquanto Sofia esperava pacificamente com sua cadela cheirando a grama, o estranho fez sua jogada. O coração de Léo disparou quando ele notou o homem de repente agarrar a coleira e puxar Sofia pelo braço. Venha comigo agora e não faça barulho, o homem sibilou, sua voz alta o suficiente para Léo ouvir. Bela latiu uma vez, confusa com o estranho segurando sua coleira. O rosto de Sofia se transformou de paz para pânico em um instante. Quem é você? Me solta, ela exigiu, sua voz subindo com medo. Sem hesitar, Léo saltou de seu esconderijo e derrubou o homem no chão, causando uma cena caótica no parque. Seu corpo pequeno carregava a força do desespero e da surpresa. O homem, embora mais forte, não esperava que alguém interviesse. Sai de cima de mim, seu moleque, e as palavras do homem foram interrompidas quando Léo acertou um soco em sua mandíbula.
Sofia gritou, desorientada, suas mãos se estendendo para encontrar o pelo familiar de Bella. A cadela voltou para ela, pressionando-se contra suas pernas protetoramente. Fique para trás, Léo gritou para Sofia, lutando com o homem que agora o imobilizava. Alguém chame a polícia. Um casal de idosos que passava por perto pegou um telefone enquanto um corredor matinal correu para ajudar. Em segundos, o agressor percebeu que estava em desvantagem. Ele empurrou Léo com força no chão e tentou fugir, mas o corredor, um ex-atleta universitário, o alcançou antes que ele chegasse à saída do parque. Você está bem? Léo perguntou, aproximando-se de Sofia com cautela. Ele respirava com dificuldade, seus nós dos dedos sangrando. Sofia assentiu, suas mãos tremendo enquanto encontravam o pelo de Bella. Quem é você? O que aconteceu? Eu sou o Léo. Aquele homem estava tentando te levar para algum lugar. Ele falou de forma simples, sem dramatizar. Ele está te observando há semanas. O rosto de Sofia empalideceu. Me observando? Mas meu pai tem seguranças. Hoje não, disse Léo. Hoje você estava sozinha. Moradores próximos formaram um círculo protetor ao redor deles enquanto sirenes soavam à distância. Léo ficou sem jeito, de repente ciente de suas roupas sujas e dos olhares desconfiados dirigidos a ele. Mas ele permaneceu ao lado de Sofia, descrevendo o que estava acontecendo ao redor deles com uma voz calma até a polícia chegar minutos depois. A polícia chegou rapidamente, mas foi Léo quem explicou exatamente o que estava acontecendo. Sua memória era nítida, e ele descreveu cada momento em que observou o homem perseguir Sofia nas últimas semanas. A princípio, os policiais estavam céticos em relação ao testemunho de um menino de rua, mas enquanto ele falava, Sofia confirmou que sentirá alguém a seguindo dias antes. As observações detalhadas de Léo não podiam ser ignoradas. Ele começou a aparecer há umas 3 semanas, Léo explicou ao policial que tomava notas. Sempre usando roupas diferentes, mas o mesmo jeito de andar. De militar. Como se estivesse de patrulha. O policial, um veterano chamado Ricardo, trocou olhares com seu parceiro. E você notou isso por quê? Porque eu noto tudo, disse Léo sem orgulho ou defensiva. É como eu sobrevivo. Sofia sentou-se em um banco próximo, com uma policial ao seu lado. Ela segurava a coleira de Bella com força. Ele está dizendo a verdade, ela chamou. Eu senti alguém me observando na terça passada. Pensei que estava sendo paranoica. O agressor estava algemado em uma viatura, recusando-se a falar. Sua carteira não continha identidade, apenas dinheiro e um celular pré-pago. O policial Ricardo percorreu o histórico de chamadas enquanto seu parceiro fotografava o rosto do homem. Você disse que o viu com o pai dela antes? Ricardo perguntou a Léo. Não exatamente com ele. Perto. Ele fazia parte da equipe de segurança. Sempre ficava perto do carro quando o pai dela a buscava. Heitor Menezes foi chamado imediatamente e chegou minutos depois em um carro de luxo, ladeado por seguranças. O carro de luxo cantou o pneu na entrada do parque, e Heitor praticamente caiu do banco de trás, seu rosto pálido de medo. O empresário geralmente composto parecia desalinhado, sua gravata frouxa e o cabelo despenteado. Sofia, ele gritou, passando pela fita policial. 2 policiais tentaram detê-lo até que Ricardo reconheceu o milionário e o deixou passar. Heitor congelou quando viu Sofia chorando e abraçada a um menino com roupas rasgadas. Sua expressão mudou de alívio para confusão e depois para suspeita em segundos. O primeiro instinto do milionário foi a raiva. Quem era esse menino tocando sua filha? Afaste-se dela, Heitor rosnou, colocando-se entre eles. Sofia, você está ferida? O que aconteceu? Léo recuou imediatamente, com as mãos ligeiramente levantadas. A breve conexão que ele formara com Sofia foi cortada pela presença do pai dela. Ele reconheceu o olhar nos olhos de Heitor, a suposição de que alguém como ele devia ser parte do problema, não da solução. Pai, para, disse Sofia com firmeza, estendendo a mão para encontrar o braço do pai. Ele me salvou. Esse menino me salvou.
Salvou você de quê? Heitor exigiu, olhando de sua filha para os policiais ao redor. O policial Ricardo se aproximou, sua expressão grave. Senhor Menezes, alguém tentou sequestrar sua filha esta manhã. Este jovem interveio. Sequestrar, o rosto de Heitor perdeu a cor. Ele instintivamente puxou Sofia para mais perto. Isso é impossível. Eu tenho seguranças. Não hoje, senhor, Ricardo interrompeu gentilmente. De acordo com sua filha, ela estava sozinha esta manhã. Os dedos de Sofia se apertaram na manga do pai. Eu queria um tempo para mim, pai. Apenas 15 minutos. Heitor fechou os olhos brevemente, processando a informação. Quando os abriu novamente, olhou para Léo com uma nova percepção. O menino estava afastado do grupo, ombros curvados, olhos alertas para qualquer sinal de que deveria ir embora. Enquanto Léo se levantava e explicava respeitosamente o que havia acontecido, a expressão de Heitor mudou lentamente. Ele ouviu atentamente enquanto Léo descrevia o padrão de vigilância, o tempo cuidadoso, a abordagem deliberada. Posso ver o suspeito? Que Heitor perguntou a Ricardo. O policial hesitou. Ainda não estabelecemos a identidade. Mas sim, brevemente. Eles caminharam até a viatura, onde o agressor estava sentado olhando para a frente. Heitor espiou pela janela, e seu corpo inteiro enrijeceu. Álvares, ele sussurrou, reconhecimento e traição tomando conta de seu rosto. Léo, que havia seguido à distância, deu um passo à frente. Você o conhece? Heitor se virou, sua expressão assombrada. Eduardo Álvares. Ele trabalhou para mim por 3 anos. Léo apontou para o agressor, que agora estava algemado, e disse algo que fez todos se calarem. Dele não era um funcionário qualquer. Ele era um de seus guarda-costas, demitido há meses. Eu me lembro porque ele costumava ficar mais perto de você, e de repente ele sumiu. Essa conexão chocou Heitor. Ele se apoiou na porta da viatura para se sustentar. Como você, e notou isso? Léo deu de ombros. Eu presto atenção. É tudo que eu tenho. A traição, o risco para sua filha e a coragem daquele estranho sem-teto mudaram algo dentro de Heitor. Ele olhou para Léo, olhou de verdade para ele pela primeira vez, observando a estrutura magra do menino, os olhos inteligentes e os arranhões em suas mãos por lutar com Álvares. Por que você o demitiu? Ricardo perguntou, com o caderno pronto. A mandíbula de Heitor se contraiu. Conduta inadequada. Ele acessou arquivos de segurança que não estava autorizado a ver. Arquivos sobre a agenda da Sofia, seu histórico médico. Ele pausou, a voz baixando. Eu deveria ter sido mais rigoroso. Eu só queria que ele fosse embora. Você deveria ter denunciado, disse Ricardo. Eu não queria que vazasse. Publicidade ruim. A voz de Heitor estava oca de arrependimento. Paguei a rescisão para que ele fosse embora discretamente. Pai, Sofia chamou do banco. O que está acontecendo? Heitor voltou para sua filha, ajoelhando-se ao lado dela. Está tudo bem agora, querida. Mas sua voz não tinha convicção. Era o Eduardo, não era? Sofia perguntou, surpreendendo a todos. Eu reconheci o perfume dele. Heitor olhou para a filha, surpreso e perturbado por sua percepção. Sim. Por que ele faria isso? A voz de Sofia tremeu. Heitor não conseguiu responder. A pergunta pairou no ar enquanto os policiais continuavam a processar a cena. Repórteres começaram a se reunir na linha policial, com as câmeras focadas no milionário e sua filha. Léo começou a recuar, sentindo que seu papel havia terminado. Este não era o seu mundo, pessoas ricas, proteção policial, notícias. Ele havia feito o que precisava fazer. Agora era a hora de desaparecer novamente. Espere, Heitor chamou, notando a retirada de Léo. Por favor. Não vá ainda. Heitor pediu para falar com Léo em particular. Embora ainda desconfiado, ele precisava entender por que esse menino havia arriscado a vida.
O policial Ricardo hesitou, mas acabou se afastando, dando-lhes espaço perto de um grupo de carvalhos, longe da crescente multidão de curiosos. Eu preciso entender, começou Heitor, sua voz estranhamente incerta. Você poderia ter se machucado. Até morrido. Por que você faria isso por uma estranha? Léo se mexeu, desconfortável com perguntas diretas. Por anos, sua sobrevivência dependeu de evitar a tensão, não de convidá-la. Eu não sei. Eu só fiz. Heitor estudou o rosto do menino, procurando sinais de cálculo ou segundas intenções. Não encontrou nenhum. A maioria das pessoas teria chamado a polícia e ficado de fora. A maioria das pessoas não está prestando atenção, respondeu Léo. Quando alguém notasse, ele já a teria colocado em um carro. Um silêncio doloroso se estendeu entre eles, o empresário acostumado a estar no controle e o menino de rua acostumado a ser invisível. Eles representavam extremos opostos de uma sociedade que raramente se cruzava, exceto em momentos de crise. Quantos anos você tem? Heitor finalmente perguntou. 16. Acho. Léo não encontrou seus olhos. Talvez 17 agora. Aniversário em dezembro. Você acha? Faz um tempo que ninguém comemora. Heitor assentiu lentamente, absorvendo isso. Onde estão seus pais? Léo, sem exagero ou queixa, contou como vivia nas ruas desde os 10 anos, sobrevivendo coletando latas e fazendo bicos. Sua mãe lutava contra o vício, passando por namorados que se tornavam cada vez mais abusivos. O último deu a Léo, aos 10 anos, uma escolha: vir embora ou apanhar. Ele escolheu ir embora. O abrigo não era melhor, acrescentou Léo, antecipando a próxima pergunta de Heitor. Tentei por um tempo. Acabei de volta na rua. Heitor ouviu sem interromper, sua expressão indecifrável. Anos de negociações comerciais o ensinaram a mascarar suas emoções, mas por dentro, sentia um desconforto crescente. Este menino, esta criança, se estava sobrevivendo sozinho enquanto a própria filha de Heitor não queria nada. Eu nunca esperei nada em troca, concluiu Léo. Eu só sabia que a garota estava em perigo, e eu não podia desviar o olhar. O que surpreendeu Heitor não foi apenas a bravura de Léo, mas sua clareza. O menino não pediu ajuda, comida ou dinheiro. Ele falou com dignidade e preocupação apenas por Sofia. Heitor, um homem acostumado a manipulações e falsa gratidão, viu-se desarmado pela intenção pura de Léo. Você precisa de atendimento médico, observou Heitor, notando os cortes nas mãos de Léo e um hematoma se formando em sua bochecha. Já tive piores. Léo quase sorriu. Heitor enfiou a mão no bolso e tirou um cartão de visita, hesitou e o guardou novamente. Dinheiro parecia de repente inadequado, até insultuoso. Aquilo não era uma transação. Pai, Sofia chamou, sendo guiada em direção a eles por um policial. Você ainda está falando com o Léo? Posso me juntar a vocês? Heitor olhou para Léo, que assentiu. Estamos aqui, querida. Sofia se aproximou, sua mão tocando levemente o braço do policial para orientação. Bela caminhava ao seu lado, alerta e protetora. Quando chegaram às árvores, Sofia soltou o policial e ficou parada, incerta. Léo, ela perguntou ao ar ao seu redor. Estou aqui, ele respondeu baixinho. À sua direita. Sofia se virou em direção à sua voz e estendeu a mão. O gesto foi tão confiante, tão vulnerável, que Léo hesitou antes de pegá-la. Obrigada, ela disse simplesmente. Por ver o que os outros não viram. A ironia não passou despercebida por nenhum deles, a garota cega agradecendo a alguém por ver. Os dedos de Léo envolveram suavemente os dela, uma ponte entre mundos que nunca deveriam ter se conectado. Você tem bons instintos, Léo disse a ela. Você sabia que algo estava errado antes de qualquer outra pessoa. Sofia assentiu. Mas eu não sabia o que fazer a respeito. Você soube. Heitor observou essa troca com crescente consciência. Por anos, ele protegeu Sofia através de sistemas, seguranças, câmeras, horários.
Ele construiu muros ao redor dela, acreditando que a segurança vinha do isolamento. No entanto, aqui estava este menino que não tinha nada, que a havia protegido através da conexão humana e da atenção. Um policial se aproximou com uma prancheta. Senhor Menezes, precisamos do seu depoimento. E a imprensa está pedindo comentários. Heitor assentiu. Me dê um momento. Quando o policial se afastou, Heitor se virou de volta para Léo e Sofia. Sua filha ainda segurava a mão do menino, seu rosto animado enquanto lhe fazia perguntas sobre como ele soube intervir. O jeito que ele se movia, Léo estava explicando. Muito deliberado. Muito focado em você especificamente. Heitor tomou uma decisão então, uma que surpreendeu até a si mesmo. Talvez fosse gratidão, ou culpa, ou o reconhecimento de algo que ele estava perdendo em sua abordagem da vida. Talvez fosse ver sua filha sorrir genuinamente pela primeira vez em meses. Léo, ele interrompeu. Você viria conosco? Para nossa casa. Você precisa de atendimento médico, comida, descanso adequado. Léo ficou tenso. Eu não preciso de caridade. Não é caridade, disse Heitor com firmeza. É o mínimo que você merece depois do que fez hoje. Sofia apertou a mão de Léo. Por favor, diga que sim. Eu tenho tantas perguntas para você. Apenas por hoje, acrescentou Heitor, sentindo a hesitação de Léo. Sem compromisso. Léo olhou do pai para a filha, pesando suas opções. A rua o ensinou a ser cauteloso com ofertas inesperadas. Mas algo na expressão esperançosa de Sofia e na sinceridade desajeitada de Heitor parecia diferente da pena ou manipulação usual que ele encontrava. Ok, ele finalmente concordou. Apenas por hoje. Então, na frente da polícia, da mídia e dos curiosos, Heitor fez um gesto que chocou a todos. Ele abraçou Léo e o chamou publicamente de o menino que salvou meu mundo. Não foi uma performance. Foi o começo de algo genuíno. Flashes de câmeras capturaram o momento, o milionário em seu terno caro abraçando o menino de rua em roupas esfarrapadas. As manchetes diriam o herói das ruas salva a herdeira cega e o Fortuna Menezes protegida por adolescente sem teto. Mas nenhuma das notícias capturaria o que realmente aconteceu naquele momento. Para Heitor, foi o primeiro abraço que ele ofereceu a alguém além de Sofia em anos. Para Léo, foi a primeira vez que um adulto o tocou com gentileza em vez de crueldade desde que era uma criança pequena. E para Sofia, ouvindo os murmúrios de surpresa ao seu redor, foi a confirmação de que seu pai ainda era capaz de ver além de seu mundo protegido. Enquanto caminhavam em direção ao carro de Heitor, repórteres gritavam perguntas. Heitor os ignorou, mantendo uma mão no braço de Sofia e a outra no ombro de Léo, guiando ambos através do caos. Vamos resolver tudo em casa, ele disse a eles. Juntos. Léo assentiu, ainda atordoado com a reviravolta dos acontecimentos. Horas atrás, ele estava dormindo debaixo de um coreto. Agora, estava caminhando em direção a um carro de luxo com pessoas que olhavam para ele como se ele importasse. Não fazia sentido. Nada em sua experiência o havia preparado para este momento. Eu não pertenço ao seu mundo, ele sussurrou para Heitor. Talvez não, Heitor reconheceu baixinho. Ou talvez o meu mundo precise mudar. Nos dias seguintes, Heitor convidou Léo para sua casa para agradecê-lo adequadamente. Sofia insistiu que ele ficasse mais tempo. Ela disse que confiava em Léo mais do que na maioria das pessoas que conhecia. O que começou como um convite formal se transformou em um arranjo temporário. A Léo foi oferecido um quarto, comida e roupas. Mas, mais importante, foi-lhe oferecida dignidade. A propriedade dos Menezes se estendia por 3 hectares no bairro mais exclusivo da cidade. Enquanto o carro passava por portões de ferro forjado, Léo se pressionou contra o assento de couro, de repente ciente de como ele não pertencia ali. A mansão se erguia à frente, toda em pedra e vidro e simetria perfeita. É demais, ele sussurrou para Sofia, que estava sentada ao seu lado no banco de trás. Ela sorriu. É o que todo mundo diz da primeira vez. Espere até tentar encontrar o banheiro sem ajuda.
Heitor os conduziu para dentro, onde uma governanta chamada Dona Célia os cumprimentou com eficiência praticada. Ela não mostrou surpresa com a aparência de Léo, embora ele tenha notado seus olhos demorando em sua mochila surrada. Dona Célia, este é o Léo, disse Heitor formalmente. Ele ficará conosco por um tempo. Por favor, prepare o quarto de hóspedes azul. Claro, Sr. Menezes, Dona Célia assentiu. O jantar estará pronto às 7. Léo ficou sem jeito no enorme hall de entrada, com medo de tocar em qualquer coisa. O chão de mármore brilhava sob seus tênis gastos. Um lustre pendia do teto, refratando a luz em padrões nas paredes. Ele nunca tinha visto nada parecido fora dos filmes. Vamos, disse Sofia, pegando seu braço. Vou te mostrar os arredores. Conheço este lugar de cor. Pareceu estranho a Léo, ser guiado por alguém que não podia ver. Mas Sofia se movia com confiança por sua casa, passando uma mão levemente pela parede. Ela descreveu cada cômodo por onde passavam com detalhes surpreendentes, a cozinha com sua ilha ridiculamente enorme que o papai nunca usa, a sala de jantar formal onde ninguém nunca come de verdade, a biblioteca com livros do chão ao teto que acumulam poeira. Como você sabe todas as cores? Léo perguntou enquanto ela descrevia as cortinas verde floresta no escritório. Eu nem sempre fui cega, explicou Sofia. Perdi a visão quando tinha 7 anos. Danos no nervo óptico por causa de uma queda. Ela disse isso de forma natural, sem autopiedade. Eu me lembro das cores. Lembro como as coisas são, mais ou menos. Léo assentiu, depois percebeu que ela não podia ver o gesto. Isso deve ser difícil. Às vezes, ela admitiu. Mas outros sentidos compensam. Como agora, posso dizer que você está nervoso porque sua respiração mudou. E você cheira a pinheiros e algo mais, e talvez canela. Léo riu baixinho. O pinho provavelmente é de dormir debaixo das árvores. Nenhuma ideia sobre a canela. Eles chegaram ao quarto de hóspedes azul, que era maior do que qualquer espaço que Léo já havia chamado de seu. Uma cama king size dominava o centro, com um banheiro privativo anexo. Janelas do chão ao teto davam para um jardim. Léo ficou na porta, sobrecarregado. Demais? Sofia perguntou, sentindo sua hesitação. Muito demais, ele confirmou. Estou acostumado com e menos. No início, Léo ficou sobrecarregado. Os pisos de mármore, os lustres, os empregados, parecia outro universo. Ele se movia com cuidado, sempre tentando não ultrapassar os limites. Mas Sofia falava com ele todos os dias, perguntando sobre sua vida, fazendo-o rir e lembrando-o de que ele pertencia ali. O primeiro jantar foi excruciante. Léo não sabia qual garfo usar ou como responder às ofertas silenciosas de mais comida de Dona Célia. Heitor tentou uma conversa afiada, mas rapidamente ficou sem tópicos seguros. Apenas Sofia parecia à vontade, preenchendo os silêncios com perguntas sobre os livros favoritos de Léo. Você lê muito? Heitor perguntou, surpreso. Léo assentiu. Bibliotecas são quentes e gratuitas. Os bibliotecários não se importam se você ficar o dia todo, desde que fique quieto. Algo brilhou no rosto de Heitor, dor, talvez, ou culpa. Ele pigarreou. Que tipo de livros? Qualquer coisa com aventura, respondeu Léo. Histórias sobre pessoas que começam do nada e constroem algo. Ou ciência. Física, especialmente. Física, Heitor se inclinou para a frente, interessado. Autodidata? Vídeos do YouTube nos computadores públicos. E livros didáticos da biblioteca. Léo deu de ombros, envergonhado com a atenção. É apenas interessante, como as coisas funcionam. A conversa mudou então, tornando-se mais natural. Heitor, ao que parece, havia estudado engenharia antes de se voltar para os negócios. Ele descreveu um projeto de painel solar que sua empresa havia financiado recentemente, e Léo fez perguntas técnicas que impressionaram pai e filha. Naquela noite, deitado na cama macia demais, Léo olhou para o teto e se perguntou quanto tempo duraria. A experiência o ensinou que as coisas boas eram temporárias.
Amanhã, Heitor poderia se lembrar de que Léo era um risco, um menino de rua sem documentação, sem educação, sem lugar em seu mundo. Amanhã, a polícia poderia ter mais perguntas. Amanhã, a normalidade retornaria. Mas o amanhã chegou, e depois outro dia, e outro. Heitor providenciou um médico para verificar os ferimentos de Léo da briga. Sofia mostrou-lhe sua coleção de músicas e o ensinou a usar sua tecnologia adaptativa. Dona Célia silenciosamente substituiu suas roupas gastas por novas, deixando-as dobradas em sua cama sem comentários. Lentamente, Léo começou a mudar. Ele aceitou que estava tudo bem em ser cuidado. O primeiro banho de verdade em meses lavou camadas de sujeira. Refeições regulares devolveram a cor ao seu rosto. O sono, profundo, desprotegido, veio mais fácil a cada noite. Uma semana após sua chegada, Heitor bateu na porta de Léo com uma proposta. Eu estive pensando, ele começou sem jeito. Sobre sua educação. Léo ficou tenso. Era isso, a conversa sobre o que aconteceria a seguir. Sobre por que ele não poderia ficar. Você é claramente inteligente, continuou Heitor. É um desperdício você não estar na escola. Eu não posso voltar para a escola pública, disse Léo categoricamente. Eu precisaria de um endereço, documentos de tutela, registros que eu não tenho. Heitor assentiu. Eu sei. É por isso que providenciei um professor particular. Alguém que possa avaliar onde você está academicamente e ajudá-lo a recuperar o atraso. Ele pausou. Se você quiser, claro. Léo olhou para ele. Por que você faria isso? Heitor pareceu genuinamente intrigado com a pergunta. Por que você merece? Por que você salvou minha filha? Por que nenhuma criança deveria ser privada de educação devido a circunstâncias fora de seu controle? Eu não sou um caso de caridade, insistiu Léo, a antiga defensiva surgindo. Não, concordou Heitor. Você não é. Você é alguém que nunca teve uma chance justa. Estou em posição de mudar isso. Ele hesitou. Considere isso o pagamento por uma dívida que nunca poderei quitar totalmente. Léo considerou isso, pesando o orgulho contra a oportunidade. Eu precisaria ganhar a vida de alguma forma. Heitor sorriu. Podemos discutir isso. Talvez você pudesse ajudar Sofia com os estudos dela. Ela menciona que você é paciente ao explicar as coisas. Naquela noite, Léo sentou-se com Sofia no jardim. Ela estava tocando uma peça em seu celular, música clássica que fazia Léo pensar em chuva. Papai me contou sobre o professor, ela disse. Você vai ficar, então? Por enquanto, respondeu Léo cautelosamente. Até eu resolver as coisas. A mão de Sofia encontrou a dele no banco entre eles. Fico feliz. Tem sido diferente com você aqui. Melhor. Como? Ela considerou isso. Papai fala mais. Fala de verdade, não apenas dá instruções ou pergunta sobre a lição de casa. E ela hesitou. Eu me sinto menos sozinha. Léo entendeu. Apesar da riqueza que a cercava, Sofia estava isolada, por sua cegueira, pela superproteção de seu pai, pelos muros que o dinheiro havia construído. De alguma forma, sua presença havia criado uma ponte entre pai e filha que não existia antes. Ele começou a ter aulas, aprendendo coisas que nunca pensou que teria a chance de estudar. Os muros que ele havia construído para sobreviver começaram a amolecer. Não desmoronando inteiramente, Léo mantinha sua mochila pronta, preparado para sair a qualquer momento, mas amolecendo o suficiente para deixar a esperança entrar. Apesar do conforto e da oportunidade, Léo carregava cicatrizes escondidas. Uma noite, Heitor o encontrou dormindo no chão ao lado da cama. Quando perguntado por quê, Léo explicou que camas macias o faziam se sentir muito vulnerável. Na rua, você fica alerta. Naquela noite, Heitor sentou-se e ouviu a história completa de Léo. Abandono, fome, perda, coisas que nenhuma criança deveria enfrentar. Já passava da meia-noite quando Heitor foi verificar Léo.
O menino parecerá retraído no jantar, mal tocando na comida e respondendo às perguntas com monossílabos. Preocupado, Heitor bateu suavemente na porta do quarto de hóspedes. Quando não houve resposta, ele a abriu devagar. A cama estava vazia, as cobertas arrumadas. Por um momento, Heitor pensou que Léo havia partido, voltado para as ruas sem se despedir. Então ele notou uma forma no chão, ao lado da cama. Léo estava encolhido em um cobertor, usando sua mochila como travesseiro, dormindo profundamente. Léo, disse Heitor gentilmente, ajoelhando-se ao lado dele. Léo, acorde. Os olhos do menino se abriram instantaneamente. Ele se sentou, alerta e defensivo, antes de reconhecer Heitor. O que há de errado? Perguntou Léo, sua voz rouca de sono. Você está no chão, apontou Heitor. A cama tem algum problema? Léo esfregou os olhos, envergonhado. Não. A cama está ótima. É difícil dormir nela. Difícil dormir em uma cama confortável? Léo desviou o olhar. Quando você está acostumado a dormir com um olho aberto, camas macias te fazem sentir vulnerável demais. Não dá para ouvir o que está vindo. Não dá para reagir rápido o suficiente. As palavras pairaram no ar entre eles. Heitor sentou-se no chão, com as costas contra a estrutura da cama. O milionário de pijama de seda e o menino de rua com calças de moletom emprestadas, separados pela experiência em vez de apenas pela riqueza. Conte-me, disse Heitor simplesmente. No início, Léo balançou a cabeça. Ele aprenderá cedo que as pessoas não queriam realmente ouvir sua história. Elas queriam versões higienizadas que as fizessem se sentir bem e ajudar, não as verdades feias da sobrevivência. Estou falando sério, insistiu Heitor. Eu quero entender. Algo na voz de Heitor, uma sinceridade, uma falta de piedade, fez Léo começar a falar. Uma vez que começou, as palavras jorraram. O vício de sua mãe que começou com analgésicos prescritos após um acidente de trabalho. Os namorados que vinham e iam, cada um mais cruel que o anterior. O último que deu a Léo, aos 10 anos, um ultimato, vir embora ou apanhar. Eu fiz uma mochila e pulei pela janela, explicou Léo. Pensei que mamãe viria me procurar assim que percebesse que eu tinha sumido. Sua voz ficou neutra. Ela nunca veio. Heitor ouviu sem interromper enquanto Léo descrevia sua primeira noite sozinho, encolhido em um banheiro de parque, apavorado com cada som. Como ele tentou um abrigo, mas saiu depois que meninos mais velhos roubaram sua mochila. Como ele aprendeu quais caçambas de lixo tinham a melhor comida, quais bibliotecas ficavam abertas até mais tarde, quais policiais fariam vista grossa se ele dormisse no parque. A pior parte não era a fome, disse Léo. Ou o frio. Era me sentir invisível. As pessoas olham através de você quando você é um sem-teto. Como se você nem fosse humano. Heitor, que sempre acreditou que o dinheiro resolvia tudo, sentiu-se impotente pela primeira vez. Ele viu suas próprias falhas, sua ausência emocional na vida de Sofia, as lacunas que a riqueza não podia preencher. Ele percebeu que não havia sido apenas salvo naquele dia no parque, se ele havia sido lembrado do que significa ser verdadeiramente humano. Você já tentou voltar para casa? Ele perguntou. Léo assentiu. Depois de uns 6 meses. O apartamento estava vazio. O proprietário disse que eles haviam sido despejados. Nenhum endereço para encaminhamento. Ele puxou um fio solto no cobertor. Eu verifiquei os obituários na biblioteca por um tempo, pensando que talvez ela tivesse morrido. Nada. Ela simplesmente desapareceu. Heitor pensou em sua própria resposta à perda, como ele se enterrou no trabalho depois que sua esposa morreu, deixando Sofia com babás e professores particulares. Como ele construiu riqueza como um escudo contra a dor. Eu pensei que estava protegendo a Sofia, admitiu Heitor. Mantendo-a por perto. Controlando tudo ao seu redor. Você estava, disse Léo. Só não do que ela precisava de proteção. O que você quer dizer? Solidão, respondeu Léo. É do que ela mais fala. Estar sozinha em uma casa cheia de pessoas que trabalham para o pai dela.
A observação atingiu Heitor como um golpe físico. Como esse menino viu em semanas o que Heitor perdeu por anos? Quando minha esposa morreu, disse Heitor lentamente, prometi que manteria Sofia segura. Pensei que isso significava sistemas de segurança. Guarda-costas. As melhores escolas. Eu não percebi. Que ela precisava de você, Léo completou. Não do seu dinheiro ou da sua proteção. Apenas de você. Eles ficaram em silêncio por um tempo, a mansão quieta ao redor deles. Heitor notou como os olhos de Léo ainda se desviavam para a porta ocasionalmente, avaliando rotas de fuga por hábito. Você reconheceria sua mãe se a visse? Que Heitor finalmente perguntou. Léo hesitou. Acho que sim. Já se passaram 7 anos, mas, e sim. Eu a reconheceria. Eu poderia contratar alguém para procurá-la, ofereceu Heitor. Se você quisesse. A expressão de Léo se fechou. Por que eu iria querer isso? Ela não me procurou. Talvez ela tenha tentado, sugeriu Heitor gentilmente. Talvez ela não pudesse. Ou talvez ela tenha ficado aliviada por eu ter ido embora. Um problema a menos para lidar. A voz de Léo era plana, praticada. Ele contará a si mesmo essa história tantas vezes que ela se solidificou como verdade. Heitor reconheceu o mecanismo de defesa, o muro construído para proteger contra a esperança e sua inevitável decepção. Ele havia construído muros semelhantes após a morte de sua esposa. De qualquer forma, disse Heitor com cuidado, você merece saber. Léo olhou para ele bruscamente. E se ela estiver morta? Ou pior, se estiver viva e não quiser me ver? Então você também saberá disso, respondeu Heitor. E não será porque você não tentou. Sofia também sentiu a mudança. Seu vínculo com Léo se aprofundou. Embora não pudesse vê-lo, ela disse que podia sentir sua presença de maneiras que a confortavam. Ele lhe dava força, ela lhe dava um propósito. Eles se tornaram inseparáveis. Pela manhã, Sofia encontrou Léo na cozinha, ajudando Dona Célia a preparar o café da manhã. Ele se movia com precisão cuidadosa, medindo o pó de café enquanto a governanta misturava a massa das panquecas. Sinto o cheiro de café, disse Sofia, indo para seu lugar de sempre. E de Léo? Léo sorriu. Como você sabe que sou eu? Você anda diferente do papai ou da Dona Célia. Mais leve. Como se estivesse tentando não ser notado. Ela inclinou a cabeça. Mas você está triste hoje. Consigo ouvir na sua voz. Dona Célia discretamente se mudou para outra parte da cozinha, dando-lhes privacidade. Seu pai me encontrou dormindo no chão ontem à noite, admitiu Léo, colocando uma xícara de café nas mãos estendidas de Sofia. Nós conversamos. Sobre antes. Sofia envolveu os dedos na caneca quente. Sobre sua mãe. Léo havia contado a ela partes de sua história durante suas longas conversas no jardim. Nunca as piores partes, nunca a fome que o deixava tonto ou o homem que lhe ofereceu dinheiro para fazer coisas que ainda o deixavam enjoado, mas o suficiente para que ela entendesse. Sim, ele confirmou. Ele se ofereceu para procurá-la. Você vai deixá-lo? Léo serviu-se de café, ganhando tempo. Eu não sei. E se ela não quiser ser encontrada? Sofia considerou isso. Então, pelo menos, você saberá que tentou. Isso importa. Ela pausou. Quando mamãe morreu, papai tentou apagá-la. Ele guardou todas as fotos dela. Parou de dizer o nome dela. Acho que ele pensou que doeria menos se fingíssemos que ela nunca existiu. E doeu. Não, disse Sofia suavemente. Piorou. Como se eu tivesse perdido os dois. Léo entendeu então que suas feridas se espelhavam, a dele pelo abandono, a dela pela superproteção. Ambas haviam criado ausências que os moldaram. Talvez nós dois sejamos quebrados de maneiras que se encaixam, ele sugeriu, surpreendendo a si mesmo com a observação. Sofia sorriu. Gosto disso. Quebrado não significa arruinado.
Naquela tarde, Léo abordou Heitor em seu escritório em casa. A sala o intimidava, toda em madeira escura, livros encadernados em couro e tecnologia cara. Heitor ergueu os olhos do computador, com os óculos de leitura na ponta do nariz. Posso te perguntar uma coisa? Léo começou. Heitor assentiu. Claro. Se encontrarmos minha mãe, e o que acontece depois? Qual é o plano? Heitor tirou os óculos. Isso dependeria da situação. Do que você quer? Léo respirou fundo. Eu quero ficar aqui. Com você e a Sofia. Mesmo que a encontremos. As palavras pairaram entre eles, vulneráveis e honestas. Léo nunca havia pedido nada tão substancial antes. Heitor o estudou por um longo momento. Esta é a sua casa agora, Léo. Pelo tempo que você quiser que seja. A simples declaração continha tudo: aceitação, compromisso, pertencimento. Léo assentiu, incapaz de falar com a garganta apertada. Meses depois, Léo estava em um palco em um evento de gala da fundação organizada por Heitor e Sofia. Vestido com um terno sob medida, ele era quase irreconhecível. A missão da fundação? Apoiar jovens em situação de rua com educação, abrigo e mentoria. Léo foi o primeiro a falar. Com uma voz firme, ele falou sobre segundas chances e sobre a garota cega que o viu quando ninguém mais o fez. O salão de festas do grande hotel brilhava com cristal e prata. 300 convidados em trajes de gala sentavam-se em mesas adornadas com flores brancas, sua atenção fixa no jovem no pódio. Se algum deles notou as mãos de Léo tremendo levemente, não deram sinal. Há 6 meses, eu era invisível, começou Léo, sua voz ecoando pela acústica perfeita. Eu não tinha nome, nem futuro, nem lugar no mundo. Eu existia nas margens, nos espaços entre as vidas que todos vocês consideram garantidas. Na primeira fila, Sofia sentava-se ao lado de Heitor, com a mão apoiada na cabeça de Bela. Ela usava um vestido azul que combinava com seus olhos, seu cabelo elegantemente preso. Heitor observava Léo com um orgulho inconfundível. Quando vi Sofia sendo atacada naquele dia no parque, não pensei nas consequências. Eu apenas agi. Léo fez uma pausa, olhando diretamente para pai e filha. O que eu não poderia saber era que, ao salvá-la, eu também estava me salvando. A busca pela mãe de Léo havia terminado 3 meses antes. O investigador particular que Heitor contratou a rastreou até uma clínica de reabilitação a 2 estados de distância. Após anos de vício, Sara Mendes finalmente procurou ajuda após uma overdose quase fatal. Quando lhe disseram que seu filho a procurava, ela desabou. O reencontro foi difícil, lágrimas, culpa e 7 anos de ausência entre eles. Sara estava frágil em sua recuperação, incapaz de cuidar de si mesma, muito menos de um filho adolescente. Mas Léo encontrou algo de que precisava, o conhecimento de que sua mãe nunca deixará de amá-lo, nunca o abandonara voluntariamente. O namorado havia mentido, dizendo a ela que Léo havia fugido após uma discussão enquanto ela estava no trabalho. Quando ela descobriu a verdade, a pista já havia esfriado. A fundação que estamos lançando esta noite não é sobre caridade, continuou Léo. É sobre conexão. Sobre ver os invisíveis entre nós. A Fundação Jovem Menezes forneceria não apenas abrigo e educação para adolescentes em situação de rua, mas também assessoria jurídica, serviços de saúde mental e reunificação familiar quando possível. Heitor havia comprometido R$ 10 milhões como financiamento inicial, com um desafio de doação correspondente para a rica audiência diante deles. As estatísticas nos dizem que existem mais de 220 mil jovens em situação de rua neste país, disse Léo. Mas as estatísticas não dizem como é dormir com um olho aberto. Ter fome não apenas de comida, mas de alguém que olhe para você e veja uma pessoa, não um problema. Enquanto falava, Léo avistou sua mãe sentada no meio da sala. Sara parecia mais velha que seus 38 anos, seu rosto marcado pelas consequências de uma vida difícil. Mas seus olhos estavam claros agora, fixos em seu filho com admiração, tristeza e orgulho. Heitor havia providenciado seu tratamento, um apartamento perto deles, a chance de reconstruir o que havia sido quebrado.
Eu estou diante de vocês esta noite não como uma história de sucesso, mas como um trabalho em andamento, reconheceu Léo. Ainda estou aprendendo a confiar, a aceitar ajuda, a acreditar na permanência. Ele olhou para Sofia, que pareceu sentir seu olhar e sorriu em sua direção. A conexão deles só se aprofundou ao longo dos meses. Ela o ensinou a ter paciência, ele a ensinou a ter independência. Juntos, eles ensinaram a Heitor como estar presente de maneiras que o dinheiro não podia comprar. O que eu aprendi com Sofia Menezes é que a verdadeira visão não tem nada a ver com a capacidade de enxergar. Ela viu valor em mim quando eu não conseguia ver em mim mesmo. A audiência respondeu com aplausos calorosos. Várias pessoas enxugaram as lágrimas. Os sócios de Heitor, homens e mulheres que o conheciam há décadas, trocaram olhares surpresos. O CEO frio e motivado que eles conheciam havia se transformado nos últimos meses em alguém mais humano, mais acessível. Heitor observava com orgulho, seus olhos úmidos. Ele não apenas ganhará um filho, se ele havia recuperado seu senso de humanidade. Sofia, sentada ao seu lado, segurava sua mão. Ela sorriu na direção do som da voz de Léo, radiante de orgulho. Quando Léo voltou para a mesa deles após seu discurso, Sofia o alcançou, puxando-o para um abraço apertado. Foi perfeito, ela sussurrou. Mamãe teria te adorado. Foi a primeira vez que ela mencionou a mãe tão facilmente, sem a sombra da perda escurecendo seu rosto. Léo a abraçou de volta, encontrando o olhar de Heitor por cima do ombro dela. Obrigado, Heitor articulou silenciosamente. Os papéis da adoção legal haviam sido finalizados na semana anterior. Léo Mendes era agora oficialmente Léo Mendes Menezes, com Heitor como seu tutor legal até completar 18 anos. Sara havia assinado os papéis de sua clínica de tratamento, reconhecendo que, embora sempre fosse sua mãe, Heitor poderia fornecer a estabilidade que ela não podia. Deveríamos ver como a mamãe está, disse Léo ao soltar Sofia. Isso é muita coisa para ela lidar. Heitor assentiu. Pedi para Dona Célia ficar com ela, mas sim, vamos todos. Eles atravessaram o salão lotado, parando com frequência enquanto os sócios de Heitor os parabenizavam pelo lançamento da fundação. Léo notou como Heitor mantinha uma mão no braço de Sofia e a outra no ombro de Léo, relutante em perder o contato com qualquer um deles. Sara se levantou quando eles se aproximaram, alisando nervosamente seu vestido emprestado. Você foi incrível, ela disse a Léo, sua voz embargada. Estou tão orgulhosa de você. Todos nós estamos, acrescentou Heitor, incluindo-a no círculo familiar com essa simples declaração. Mais tarde naquela noite, enquanto o evento de gala terminava, Léo se viu sozinho no terraço do hotel. As luzes da cidade se espalhavam abaixo dele, um tapete de estrelas espelhado na terra. Ele ouviu a porta se abrir atrás dele e se virou para ver Heitor. Aí está você, disse Heitor. Sofia estava se perguntando para onde você tinha desaparecido. Só precisava de um pouco de ar, explicou Léo. Foi uma noite intensa. Heitor assentiu, juntando-se a ele no parapeito. Demais? Não, respondeu Léo, pensativo. Apenas, e diferente. Há 6 meses, eu estava revirando o lixo em busca de comida. Hoje à noite, as pessoas pagaram R$ 5.000 por um prato para me ouvir falar. Eles tiveram o retorno do seu dinheiro, disse Heitor com um pequeno sorriso. Você foi eloquente. Eles ficaram em um silêncio confortável por um momento, o ar fresco da noite um alívio após o calor do salão de festas. Eu estive pensando, disse Heitor finalmente. Sobre o que acontece a seguir. Você começará a escola formal no outono. Sofia estará se candidatando a faculdades. As coisas vão mudar. Léo ficou ligeiramente tenso. Apesar da adoção, apesar de tudo, parte dele ainda esperava que a situação piorasse. Mudar como? Eu estive tão focado em construir o negócio todos esses anos, explicou Heitor. Viajando constantemente, trabalhando 16 horas por dia. Eu dizia a mim mesmo que era para o futuro de Sofia, mas na verdade, era mais fácil do que estar presente. E agora? Agora estou me afastando. Promovendo o Ferreira a CEO.
Vou continuar como presidente do conselho, mas sem mais viagens constantes, sem mais jantares perdidos. Heitor se virou para encarar Léo diretamente. Eu não quero perder mais nada da vida de Sofia. Ou da sua. Léo passou de um menino invisível a um símbolo de resiliência. No final, não se tratava apenas de salvar alguém do perigo. Tratava-se de salvar um ao outro, de construir uma família não por sangue, mas por coragem, compaixão e escolha. Nós somos bem diferentes, você e eu, observou Léo. Origens diferentes, experiências diferentes. Sim, concordou Heitor. E ainda assim, aqui estamos. Aqui estamos, ecoou Léo, olhando de volta para as luzes da cidade. Família. A palavra ainda parecia nova em sua boca, frágil e preciosa. Durante a maior parte de sua vida, família fora uma ferida em vez de um conforto. Agora estava se tornando outra coisa, algo construído em vez de quebrado. Sua mãe me perguntou algo interessante hoje, disse Heitor. Ela queria saber se poderia ser voluntária na fundação assim que terminasse seu programa. Ela disse que entende o vício por dentro, que talvez pudesse ajudar outros pais. Léo sentiu uma mistura complicada de emoções, orgulho, preocupação, esperança. O que você disse a ela? Que encontraríamos um lugar para ela, respondeu Heitor. Que a recuperação é uma jornada, não um destino. Léo assentiu, reconhecendo a sabedoria na resposta. Seu relacionamento com a mãe ainda estava cicatrizando, ainda encontrando sua nova forma. Haveria dias difíceis pela frente, contratempos e incertezas. Mas também haveria apoio. Sofia disse algo semelhante sobre a cegueira uma vez, lembrou Léo. Que não é algo a ser superado, mas algo a ser integrado a uma vida plena. Heitor sorriu. Ela é sábia além da idade. Sempre foi. A porta do terraço se abriu novamente, e Sofia saiu, guiada por Bela. Aí estão vocês dois. Tendo um momento pai e filho sem mim? Nunca, disse Léo, movendo-se para pegar seu braço. Apenas tomando um ar fresco. Mentiroso, ela disse afetuosamente. Vocês estão tendo conversas profundas e significativas. Consigo ouvir em suas vozes. Heitor riu. Pegos no flagra. Os três ficaram juntos no parapeito, um quadro de uma família improvável. Abaixo deles, o evento da fundação continuava, o começo de algo que ajudaria outras crianças invisíveis a encontrarem seu caminho para a segurança, para a conexão, para um lar. Então, disse Sofia, quebrando o silêncio confortável. O que vem a seguir para nós? Léo olhou para Heitor, depois de volta para Sofia. Tudo, ele disse simplesmente. Tudo vem a seguir.